Não ofusquem o Senhor na nossa vida. Não ofusquem a nossa confiança no Senhor. Não ofusquem a nossa esperança no Senhor. Não ofusquem a nossa fé no Senhor. Porque apesar das lutas, Deus está no controle. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não muda. O poder dele não diminui. Ele é poderoso. Ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não deixe que as lutas venham apagar a alegria que há em você. Não deixe que as muralhas que à sua frente estão te impeçam de ser mais que vencedor.
Aleluia. Glória a Deus. Pastor Neil. Graças a Deus. Uma vez eu estava passando, em 2009, eu estava passando na praça da rodoviária, eu estava indo comprar esse ventilador da igreja, esses 2 ventiladores aí, estava indo lá na Furacão, comprar os ventiladores. Aí, eu passei ali na praça da rodoviária e escutei uma voz de um rapaz, escutei uma voz familiar, uma voz que eu conheço, a chamada voz do Evangelho. Um assunto que eu conheço. Jesus fala que aquele que é dele conhece a voz dele. E eu escutei uma coisa que eu não ouvi há muito tempo. Sabe o que eu escutei? Escutei falando que salvação era só em Jesus Cristo. Que Deus não era Deus de barganha. Que Deus não fazia troca. Deus não era Deus de facilidades. Que a vida cristã ela tem mesmo lutas. Que a vida cristã ela pode passar por altos e baixos, mas Deus continua sendo Deus. E que você não precisa fazer sacrifício no altar, você não precisa sacrifício de dinheiro, voto. Eu escutei essa voz, uma voz falando isso em praça pública. Uma coisa que eu sabia dentro de mim, que eu tinha consciência já, mas não tinha visto ninguém ainda pregar com tanta veemência desse jeito, com tanta autoridade. Eu nunca tinha visto ninguém falar desse jeito lá em praça pública. Aí eu cheguei perto desse rapaz que estava pregando e fiquei escutando ele, né? Ele falou nome e tal, e pregou o nome de pastor, e falou situações, contou situações que aconteceu com ele, que ele viu acontecer. E ali eu fui indo, isso foi na sexta-feira isso. Foi sexta-feira, porque no dia seguinte eu fiz a instalação dos ventiladores na igreja. E aí eu voltei lá na segunda, depois voltei na quarta, e eu vi que o assunto dele era o mesmo, era o Evangelho, era Jesus Cristo. Aí fui conversar com ele, depois de muitos dias, conversar com ele. Ele virou para mim e falou assim: olha, vai vir os irmãos do Peru, os irmãos do Peru vão vir aí, lá da igreja do pastor Paul Washer. Vai vir os irmãos do Peru, pergunta para o pastor da sua igreja se eles podem pregar lá. Aí eu falei com ele assim: não, o pastor da minha igreja você conhece quem é, você sabe quem é. O pastor da minha igreja é Jesus Cristo. Mas quem é o pastor? Eu falei assim: não, eu estou lá à frente da igreja. Aí graças a Deus que ele olhou para mim e não conseguiu ver em mim um pastor, né? Ele não viu um pastor em mim. Aí eu fiquei conhecendo o evangelista Arlen. Ele já pregou algumas vezes e eu garanto que essa é a igreja que ele prega mais vezes na vida dele, né? Tirando a igreja do Peru, né? Tirando os irmãos do Peru, né? Você prega no Peru, Arlen? E se deixa pregar lá? Então ele fala que quando ele chama para pregar na igreja uma vez, chama uma vez para nunca mais. Sabe por quê, meu irmão? 2 Timóteo, nos últimos dias, eles sentiriam comichão nos ouvidos quando ouvissem o Evangelho. 2 Timóteo 4,8, né? A 1 Timóteo. E elegeriam para si líderes, sacerdotes, que falariam o que eles querem ouvir. 4,2. É isso que eles querem. Eles querem ouvir o Evangelho da facilidade. Então chama aqui o irmão Allen para pregar o Evangelho da dificuldade. O Evangelho da dureza, o Evangelho da renúncia, o Evangelho da luta contra o pecado. E esse aqui é o rapaz que eu ouvi pregando na praça. E entrega a palavra para ele e para o Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Para mim é sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Para estarmos falando do amor de Deus. A palavra de Deus ela é simples e objetiva, né? A palavra de Deus não tem legalismo. A palavra de Deus não tem promessas humanas. Mas a palavra de Deus ela tem as promessas espirituais que vêm do Senhor. E as promessas que vêm do Senhor têm que estar de acordo com o seu propósito, com a sua vontade, com o seu querer, com o seu realizar. Por isso que hoje tem muita gente frustrada dentro dos movimentos religiosos, porque estão buscando o Deus dos homens, não estão buscando o Deus da Bíblia. Eles creem no evangelho dos evangélicos, eles não creem no evangelho do reino. Então por isso que eu agradeço ao pastor Neilton por essa oportunidade,
de estar aqui de novo, reunido como igreja. Porque a igreja, eu não sei se a grande maioria aqui tem consciência disso. A igreja de Cristo, ela só se faz igreja quando existem pessoas reunidas para falar do amor de Cristo. A igreja não é um templo de concreto, não é um espaço físico. A igreja de Cristo, ela pode se fazer em qualquer lugar. Desde quando nós paramos e contemplemos realmente aquilo que o Senhor tem para nos mostrar na sua palavra. Queria convidar os irmãos a abrir Colossenses capítulo 2, para nós estarmos meditando a palavra do Senhor. E antes eu quero estar fazendo uma oração, para que Deus possa estar nos iluminando e nos dando graça essa noite, para que nós podemos entender a palavra dele. Como a irmã Doriana disse aqui há poucos minutos atrás, nós somos servos inúteis. E é assim que está na palavra. Esse negócio de ficar falando que é vencedor, que é isso, que é aquilo, isso é psicologia humana. A Bíblia diz que nós somos servos inúteis. Lucas 17, versículo 10. Por que Cristo fala que nós somos servos inúteis? Porque aquilo que nós fazemos não é de nós mesmos, vem de Deus. Jesus disse que quando nós fazermos, nós temos que nos considerar servos inúteis, porque de nós mesmos nós não podemos fazer nada de bom para agradar a Deus, é somente através do Espírito Santo de Deus. Eterno Deus, agradecemos o Senhor por essa oportunidade, por esse dia. Agradecemos o Senhor por esta organização, por essa congregação. Agradecemos ao Senhor pelos irmãos, pelas irmãs aqui reunidos, pelos familiares aqui reunidos. Damos o glória ao seu nome, meu Pai, por tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor é, meu Pai, não pelo que o Senhor pode fazer. Louvamos o teu nome, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia permanece para sempre. Então nós te clamamos humildemente nessa noite, meu Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Tenha piedade de nós, Senhor. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, meu Pai. Perdoa nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, meu Pai, a nossa insubmissão diante da tua presença, meu Pai. Perdoa, meu Pai, tudo aquilo que nós temos feito que tem te decepcionado, te desagradado, te entristecido. E nós sabemos, meu Pai, que nós mais erramos do que acertamos na tua presença. Mas tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha piedade de nós. E que o Espírito Santo do Senhor possa ter a liberdade de trabalhar, meu Pai, o caráter de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos, a todos os dias, a todos os momentos, meu Pai, estarmos no centro da sua vontade, Pai. Eterno Pai, nos ajuda, meu Pai. Nós te pedimos ajuda, meu Pai, porque nós não podemos nada de nós mesmos. Pai, nós não podemos, meu Pai, nada, meu Pai, com as nossas próprias forças. Mas o Senhor pode nos dar graça, meu Pai, e nos dar direção. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós entregamos, meu Pai, a nossa vida, entregamos o nosso ser, o nosso viver, diante da tua soberana, gloriosa e graciosa presença. E que nós possamos sair essa noite, meu Pai, avivados, meu Pai, preenchidos com a tua palavra. Que nós possamos sair daqui deste lugar alimentados, meu Pai, com a tua palavra, porque a tua palavra é o pão da vida, Senhor. O Senhor é o pão da vida. Então, Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar graça, meu Pai, de ouvirmos a tua voz e de entendermos, meu Pai, e discernirmos, meu Pai, o seu propósito e a sua vontade. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos lá, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4.
Paulo diz assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Jesus Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. As cartas que Paulo escreve, todas elas, Paulo manifesta em todas as suas cartas uma preocupação muito grande com o procedimento e com a conduta da igreja. A igreja, como eu disse, a igreja não é o templo, não é o espaço físico, mas a igreja são as pessoas que congregam dentro de uma instituição, ou dentro de um determinado lugar, ou dentro de uma casa, não interessa onde se reúne com um propósito de aprender a palavra de Deus e conhecer a Deus. Então, aí se faz a igreja. Então, Paulo, em todas as suas cartas, ele manifesta uma profunda preocupação de mostrar e de saber que aquela igreja, que são as pessoas que estão ali reunidas no nome de Cristo, elas têm que estar verdadeiramente dentro do propósito de Cristo. Este é o propósito da palavra de Deus. É nos manter firme na presença de Deus. É nos manter firme na obra redentora de Cristo. De nos manter firme na palavra. E aqui em Colossenses capítulo 2, quando chega no versículo 4, Paulo fala aí aos irmãos de Colossenses: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então a grande preocupação de Paulo era com que a igreja verdadeira de Cristo, isto é, não instituição, mas aqueles que realmente conhecem Cristo pela palavra, a preocupação dele é que eles fossem o quê? Enganados. Hoje está cheio de instituição religiosa, né? E o que tem mais lá dentro da instituição? Pessoas enganadas. Mas normalmente quando você vai para dentro de uma instituição, onde as pessoas estão sendo enganadas, ali também usam a palavra de Deus. Ali usam o nome de Cristo. Ali usam o nome usam o Espírito Santo. O nome do Espírito Santo. Mas nem por isto, a maioria do conteúdo que é pregado dentro das instituições religiosas dos dias de hoje, ela não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por quê? Hoje a grande maioria das instituições religiosas não estão preocupadas em pregar o Cristo crucificado. Eles não estão preocupados em pregar o Cristo que salva, mas o Cristo que resolve problema. O Cristo que está à mercê da vontade do homem. Até determinismo humano tem dentro das igrejas. Não é isso?
determina a sua bênção. Isto é uma doutrina de demônio. Isso não existe na Bíblia. Tudo que vai contra a palavra de Deus é mentira. Tudo que vai contra a palavra de Deus é blasfêmia. Tudo que vai contra os ensinamentos de Cristo não tem nada a ver com Cristo. Então, uma das maiores preocupações de Paulo era manter uma igreja firme na sã doutrina. E a sã doutrina, ela não é carregada de ofertas e nem de facilidades. Mas a sã doutrina, o objetivo dela é a salvação eterna. O objetivo da sã doutrina é mostrar para o homem que ele é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quando ele entende isto, quando ele entende que ele é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, então ele entende que ele precisa de um Salvador. Então ele entende que ele precisa de um Cristo. Agora, quando o cara entende que ele é mais do que vencedor, que ele é cabeça, que ele não é cauda, e que ele determina, e que ele dita as regras, e Deus faz aquilo que ele quer, aí já não tem nada de Cristo nisso mais. Aí já não existe Cristo dentro dessas doutrinas. Não existe Cristo dentro desses ensinamentos religiosos. Então este era uma das maiores preocupações de Paulo com a igreja da sua época. Apesar que na época de Paulo não existia, né, essa doutrina de oferta e de facilidade para ganhar e para receber. Mas existia um conflito muito grande do judaísmo contra o cristianismo. Onde os judeus propagavam e pregavam que não era necessário, né, a crucificação de Cristo, não era necessário Cristo para ser salvo, mas que a lei também salvava. Então esse foi um dos maiores conflitos, um dos maiores problemas que Paulo teve em sua época. Talvez se Paulo pregasse hoje, ele ia pregar hoje contra a teologia da prosperidade, que também é um ensinamento contrário à palavra de Deus. E a igreja verdadeira de Cristo, que são as pessoas que estão firmes no fundamento, que é Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios 3, versículo 11, que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, e o qual é Jesus Cristo. Então, quando levanta outro fundamento, que é fora da palavra, mesmo que está sendo usado o nome de Cristo, não é de Deus. Gálatas 1, versículo 8, Paulo também fala a mesma coisa. Paulo ali ensina, se até o anjo do céu anunciar um evangelho fora deste, ele é um evangelho maldito. E é um fato interessante em Gálatas, que quando Paulo fala, se ainda eu, ou um anjo do céu, anunciar um evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja este maldito. Sabe o que Paulo está falando? Se eu voltar aqui amanhã, eu não estou pregando aqui, se eu voltar aqui amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, e pregar para você um outro evangelho fora desse que eu já preguei, ele é do diabo. Ele coloca os próprios ensinamentos dele em prova com a verdade da Bíblia. Né? Se eu voltar aqui de novo e pregar uma outra palavra, ela é uma palavra maldita. Então Paulo, quando fala aí, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, é o que mais acontece hoje. Palavras persuasivas dentro das instituições religiosas. Palavras de ilusão.
palavras de mentira, sugestão humana. Hoje acontece muito na igreja sugestão humana. Eles começam a sugestionar na vida da pessoa. Você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor. Aí ele mentaliza aquilo e fala, não, eu sou um vencedor. Mas não tem como ser vencedor se não conhecer a verdadeira obra redentora de Cristo. E o vencedor também é aquele de Mateus 24 que a irmã falou aqui. O vencedor é aquele que persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então a salvação, ela é acompanhada de perseverança. Então se tem perseverança, tem que ter conduta e atitude. Conduta e atitude. Então não é uma filosofia humana, não é uma filosofia para agradar e para satisfazer o coração das pessoas. Então hoje está cheio de palavras persuasivas dentro das instituições. E não é só de crente, não. É no candomblé, no catolicismo romano, é em qualquer instituição religiosa, independente do nome que seja, a grande maioria é carregada de palavras persuasivas. E as palavras persuasivas, elas só têm um objetivo. O objetivo delas é o quê? É colocar o homem no centro da atenção. É o homem no centro da atenção. É o homem importante. É o homem que é tudo para Deus. Já viu essa conversa? Você é muito importante para Deus? Isso é do diabo. Tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Não existe isso na Bíblia. Eu já li a Bíblia diversas vezes. Eu nunca vi escrito isso na Bíblia, que o homem é importante para Deus. Não existe isso. Quando nós falamos que uma pessoa ela é importante para Deus, isso é palavras persuasivas. Sabe por quê? Se o homem ele é importante para Deus, então ele não precisa da obra redentora de Cristo. Ele por si próprio, pelo seu próprio mérito, ele pela sua própria desenvoltura espiritual, ele tem capacidade de se envolver com Deus. Ele não precisa de Cristo. Então não existe isso. Não existe isso. É Cristo é que é de riquíssima importância para nós. É Cristo é que é importante para nós. E nós temos que reconhecer isso. Porque somente na cruz de Cristo existe salvação. Aí ele vai aí no versículo 5. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Aleluia. Aqui estava funcionando a verdadeira igreja de Cristo. E Paulo tinha relatórios de que a verdadeira igreja de Cristo, ela verdadeiramente estava caminhando na fé. E na fé de quem? Está aí, ó. Na fé em Cristo. Não é na fé nas promessas, não é na fé da esperança, não é na fé da conquista, não é na fé do determinismo humano, mas na fé em Cristo. Então Paulo aqui ele estava seguro de que ali existia um povo em Colossenses que estava caminhando na fé de Cristo. Aí ele vai no 6. E aqui ele fala, contudo não estou presente no corpo. Quer dizer, ele não estava nem presente no corpo, mas estou presente em espírito. Estou presente nas orações. Estou presente convosco em espírito. E eu tenho notícias de vós, que vocês estão firmes na fé em Cristo. Aí ele vai no 6. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também. Aí que está o problema. Aí, ó.
também é um grande problema. Porque receber Cristo como Senhor, qualquer um recebe. Agora andar nele é um grande problema. É um grande problema. Você pode ir nessa sinagoga do diabo aí, onde é que estão pregando riqueza aí, pode perguntar lá. Hein? Quem aqui tem Cristo? Todo mundo levanta a mão. Agora quem anda nele? Quem vive o que Jesus disse em Lucas 9:23? Todo aquele que quiser vir, o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então Jesus está apresentando que seguir a Ele é ter problema. Seguir a Cristo não é promessa de oferta e nem de facilidade. Seguir a Cristo é viver uma vida em Cristo e andar nele. E andar em Cristo é viver aquilo que está na sua palavra. E viver o que está na palavra de Cristo é você crer que aquilo que Cristo tem para você é propósito dele. E não é você que vai ditar as regras para ele. Aí que está o problema. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 8 que Deus, quando tirou o povo da terra prometida, da terra do Egito para levar para a terra prometida, então no caminho do deserto, eles ficaram 40 anos ali. E toda aquela geração que saiu do Egito, todas elas morreram. Somente ficou Josué e Caleb. Então quando começa ali no livro de Josué para frente, quando eles entraram na terra prometida e começaram a conquistar a terra, Deus mandou que Josué circuncidasse todo o povo. Porque aqueles que tinham sido circuncidados por Moisés, quando saíram do Egito, todos morreram no caminho. Aí Deus mandou circuncidar todos eles, o quê? Novamente. E lá em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz, vamos abrir lá, vamos ler junto. Deuteronômio capítulo 8. Para você ver que o Evangelho de Cristo, ele não tem nada a ver com esse Evangelho que está pregando aí hoje. Nada. Esse Evangelho que está pregando aí hoje, nem o diabo tem coragem de pregar ele. É porque o diabo respeita a palavra de Deus, ele não brinca com Deus. Nem o diabo tem coragem de pregar esse Evangelho que esses líderes religiosos pregam aí. Olha só. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Deus fala aí, a partir do versículo 2. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos. Para o quê? Te humilhar. É quem que está humilhando aqui? É Deus ou o diabo? É Deus. Então ele humilha, né? Então vamos lá, vamos caminhar, né? Porque hoje aí tudo é do diabo, né? Coitado do diabo, o diabo carrega tudo. Tá vendo aí? E para fazer o quê? Te provar ou tentar. E para saber o que estava no teu coração, se guardariam ou não os seus mandamentos. 3. Ele o que? Te problema, de novo. Entendeu? Ele te afligiu e fez mais o que? Te deixou o quê? Aí eles não falam que você vai comer o melhor da terra? Tá aí. Te deixou ter fome. E depois o que ele fez? Ele deixa ter fome, tá? Não deixa morrer de fome. Tem um detalhe, né? E a fome também que está falando aqui, né? Que os caras ficavam sem comer não, né? Era na hora de Deus. Não, a hora do maná cair não é essa. Tem horário. Mas não era? E o negócio era tão organizado que quando chegava no dia de sexta-feira, que o maná ia cair, Deus falava assim, ó, vai colher para hoje e para amanhã. Porque amanhã não vai cair o maná. Aí tinha uns camaradas que tinham o olho igual o dedinho Macedo, aí eles juntavam aquele tanto. É verdade, olho grande, materialista, é verdade. Eles juntavam aquele tanto, rapaz, falando, apodrecia. Perdia, dava bicho, dava varejeira.
Então, assim, olha só, vamos lá. Vamos caminhar. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com um maná que tu não conhecias e que também os teus pais não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Aleluia. Jesus cita essa passagem de Deuteronômio em Mateus capítulo 4 com o diabo. Jesus cita esta passagem com o diabo em Mateus capítulo 4. Vamos voltar lá de novo, lá para Colossenses. Então o propósito de Deus na nossa vida, ele tem que prevalecer. E não adianta não, viu? Pode fazer campanha, pode fazer o que quiser. Não adianta. Pode fazer campanha, pode fazer o que quiser. Que o que prevalece é a vontade e o propósito de Deus. Só que psicologicamente funciona. Psicologicamente. Mas na prática, na realidade, não funciona. Porque não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Aí olha lá. Aí ele vai aí. Continuação do 6. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus Senhor, assim também andai nele. Arraigados e edificados nele. Sabe o que é arraigados em Cristo? Quando você planta uma planta, ela não precisa de todo aquele nutriente da terra para mantê-la. Assim também é a vida do cristão, na presença do Senhor. Ele precisa da ação do Espírito Santo de Deus na vida dele para que ele possa se manter firme. Não, para que ele possa se manter firme com Deus. Aí ele vai aí. Arraigados e o quê? Edificados de quem? Dele, em Cristo. Você entende o que é estar arraigados e edificados em Cristo? É estar no Evangelho, porque Cristo é o Evangelho. Não é edificados nas doutrinas e nos ensinamentos de homens. Jesus em João 8,31, ele diz assim, ó: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele diz o quê? Se permanecerdes no meu ensino. Permanecer no ensino de Cristo é permanecer na sua palavra e no seu propósito. Aí ele vai aí. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Não tem como. Aqui, a Bíblia, eu até brinquei com o Neilton lá na sexta-feira, né? Qual o tema que é para pregar? Porque hoje não tem isso nas igrejas. Foi qual o tema que é para pregar, Neilton? Ele falou, prega sobre dízimo e oferta. Aleluia. Não, na realidade não existe outro tema. A Bíblia não tem outro tema. Esses outros temas aí, esses filhos do diabo que faz, na Bíblia não tem. O único tema da Bíblia é Jesus Cristo. Principalmente, se você abrir a Bíblia de Mateus até Apocalipse, não existe um versículo no qual o contexto está inserido a obra redentora de Cristo. Não tem um. Todos eles, o contexto, eles podem até pegar um versículo isolado, mas se você ler o contexto, você vai ver que nele está falando da obra redentora de Cristo. Porque o tema da palavra de Deus é Cristo. O tema da Bíblia é Cristo. Jesus, ele é o tema central da mensagem. E quando Cristo ele deixa de ser o tema central, aí passa a ser uma doutrina de homem. Uma doutrina de demônio.
Apesar que esse povo, quando começa a pregar, irmã, eles começam a pregar o evangelho, aí eles começam, parece que eles fazem um pacto com o diabo, aí no meio do caminho o diabo vira um laranja, porque é tanta molecagem que eles fazem com o nome de Deus, cara, que o diabo pula fora e fala, não, Ana, você tá doido aí, não. Aqui não, aí eu não brinco não. Aí faz igual que aquela lá, né, Ronaldo? Não, dá. Ué. Porque o diabo conhece a Deus. Agora nós, quando nós estamos realmente firmes na palavra, aí, meu irmão, a coisa muda. Sabe por quê? Porque aí nós vamos viver o quê? Na dependência de Deus. E aqui que nós vemos agora em Deuteronômio, que ele fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. É viver na dependência de Deus. E o que é viver na dependência de Deus? É viver no seu propósito. Viver na sua vontade. É aquilo que Deus preparou para você, que preparou para mim, que preparou para cada um de nós. É o que Ele tem de melhor. O melhor de Deus na nossa vida, ele não é qualificado. Hoje é o seguinte, hoje a maioria dos cristãos são qualificados dentro da igreja, viu? O que tem um carro importado e mais bonito, ele é o mais o quê? Abençoado. O que tem uma casa mais bonita é o mais abençoado. Não, isso não é cristianismo. Cristianismo não é isto. Cristianismo é andar em Cristo e viver Ele, e ter Ele como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí Paulo, quando chega no versículo 8, olha o que é que Paulo fala. E esse versículo aqui nós podemos aplicar ele hoje assim, completamente, quase literalmente, em todas as instituições religiosas no Brasil, que se declaram igreja de Cristo, mas não tem nada de Cristo. São sinagogas de Satanás. Sinagogas do diabo, que se declaram casa de Deus, que se declaram povo de Deus, que se declaram homens de Deus. São sinagogas do diabo, que não pregam contra o arrependimento, que não pregam contra o pecado, que não ensinam a palavra de Deus, que dão as mínimas para o verdadeiro evangelho de Cristo, detêm a verdade pela mentira, e a grande maioria vão atrás, porque a grande maioria também não estão atrás de Cristo, estão atrás de milagres, de sinais, de maravilhas, de prodígios. Isso também não é novo. Lá em João, capítulo 6, o próprio Jesus disse, vocês me procuram, não é pelos sinais não, vocês me procuram para comer. Vocês me procuram para ter algum benefício de mim. E vocês têm que trabalhar pela comida que não perece, mas trabalhar para aquela que permanece, pela vida eterna. João capítulo 6, do versículo 25 em diante, Jesus Cristo confronta ali o povo com isto. Aí quando ele chega no versículo 8, olha o que ele diz. Tende cuidado para que ninguém, quando ele fala ninguém, é ninguém. Ele não está falando aqui, ó, tende cuidado para que um pastor, para que um fariseu, para que um sacerdote, para que um saduceu, para que um levita. Não. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Gente, é o que mais tem hoje dentro das instituições. As pessoas são presas de lideranças religiosas, são presas de doutrinas religiosas. E a coisa assim, é espiritual, irmã, porque é impressionante. A pessoa, ela fica presa na doutrina e ela morre ali, e ela não sai. Morre e vai para o inferno, porque é a Bíblia que fala, aí já não é eu mais, aí é a palavra. Elas morrem e vão para o inferno, e elas ficam presas a uma doutrina, elas ficam presas a um dogma religioso, e fica naquilo ali.
gente sempre fala isso lá no estudo bíblico. Você pega um cristão religioso que está preso nessas doutrinas, principalmente nessa maldita teologia da prosperidade, que essa é do demônio, essa teologia da prosperidade, não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Aí às vezes aquela história, né? Ah, mas Deus prospera. Não, mas é claro que Deus prospera. Ele é o dono de tudo. Está cheio de gente bilionária aí que não tem nada a ver com Deus, rapaz. É muito mais rico do que crente. Está cheio de gente aí que não tem aonde pôr dinheiro. Você chega perto dele e fala de Jesus para você ver. O que você vai ouvir? O tanto de blasfêmia que vai sair da boca dele contra Cristo. Mas eles usam isso, que usam o cristianismo como uma doutrina de riqueza. E eles prendem as pessoas. E Paulo fala, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Faça de você um escravo dele. E um escravo pela doutrina. Porque aqui Paulo está falando espiritualmente. Aqui Paulo, né, aqui o diálogo dele aqui, ele está tratando aqui de doutrina. É de coisa espiritual. Então tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. E as pessoas ficam presas dentro das doutrinas, elas ficam impressionantes. Elas ficam presas dentro do dogma e elas não conseguem sair. É igual um usuário de droga, dependente de químico de droga, já viu? Ele fica preso no vício dele. Ele não consegue sair. Ele tem até vontade de sair. Mas quando bate nele aquela paranoia da droga, aquela paranoia da bebida, ele recai para os desejos dele. Assim também é com muito crente hoje. Está cheio de crente dentro dessas igrejas que ele não suporta ficar lá, mas ele não consegue sair. Porque sempre tem o quê? Tem palavras de ilusão. Tem palavras persuasivas. Tem palavras de ofertas. Tem palavras de facilidade. E isso prende ele ali. E ele fica preso ali. E Paulo ainda fala, olha aí, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de o quê? Filosofias. Está vendo aí? Os caras falam bonito. Fala bonito, meu irmão. Discurso é bonito. Né? É igual o Silas Malafaia, né? Eu sou teólogo, psicólogo. Isso transmite uma confiança muito grande para os seus ouvintes. E ele é um grande herege, filho do Satanás, que está enganando o povo com a palavra de Deus. Mas a grande maioria do povo não gosta de ouvir isso. A gente tem conflito direto na rua por causa disso. Mas o povo não quer. Eles não querem. Eles querem ilusão, querem mentira. Eles querem filosofias humanas. Eles querem homens que falam bonito, que vestem bonitos. Olha, esse negócio é tão do diabo. Eu disse, o que eu vi um cara falando comigo lá na praça? Ele falou comigo assim, o que o senhor acha do Valdemiro? Eu falei, pilantra aí. O que eu acho? Não, eu não acho nada de lá, a Bíblia que acha. Segundo Coríntios 11, versículo 13, a Bíblia diz que ele é um demônio disfarçado em anjo de luz. Está lá. E é justamente até o nome dele, né? Falsos apóstolos. Está lá. Aí sabe o que esse cara me contestou? Mas como que ele vai pregar prosperidade e ele vai dar testemunho de prosperidade se Deus não deu ele? Olha, cara, o negócio é do demônio, meu irmão. Então quer dizer, porque ele tem, então ele tem autoridade para falar e para pedir. Como pode isso? O que tem de evangelho nisto? Aí ele vai aí, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quem? Dos homens. Vírgula. E segundo o quê? Rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. E agora? Está escrito aí ou não está? E aí? Vãs, o quê? Sutilezas,
segundo tradição dos homens. São tradições de homens. E tradições de homens prendem homens. Tradições de homens prendem homens. Mas a Bíblia diz, aquele que é de Deus, ele faz o quê? Ele ouve a palavra de Deus. João 8:47. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Você quer ser bem sucedido na sua vida espiritual? Conheça a obra redentora de Cristo. Não conheça a mim, não. Não conheço o Neilton, não. Não conheça a esposa dele, não. Conheça a obra redentora de Cristo. Conheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí sim, quando você conhece verdadeiramente a obra de Cristo, aí o que é que acontece? Acontece o que está lá em João capítulo 3, quando Jesus disse com Nicodemos. O que é que ele disse para Nicodemos? Aquele que é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a coisa mais difícil que existe é você achar uma congregação que verdadeiramente pregam a palavra de Cristo. Eu até hoje só conheço a do Neilton. Pelo menos então eu fui infeliz. Em todas que eu entro, é só história. E eles são tudo na mesma linha, já viu? É a mesma linha. Por quê? Por que é a mesma linha? É, rudimentos do mundo. E por que tem que permanecer na mesma linha? Porque dá dinheiro, meu amigo. Dá dinheiro. Hoje a igreja aqui está fazendo 5 anos. Já era para estar num galpão. Sim. Era para estar num galpão. Era para estar num galpão. Não era? Não era para estar num galpão aí de aproximadamente pelo menos 3.000 pessoas? Mas com o Evangelho da Graça isso não acontece não, meu irmão. Com o Evangelho da Graça não. Agora com rudimentos do mundo e doutrina de homem, aí sim. Pega um vídeo olha que começa a falar que está curando aí, pega uns laranjas para dar testemunho e diz que isso aqui não vai ficar cheio. Não é verdade? Fica cheio. Fique cheio, meu irmão. Porque o povo gosta disto. O povo gosta de mentira. E é impressionante. E o negócio é psicológico. E o cara quando sai, já viu? Ele sai cheio de emoção. Não, Deus falou tremendamente comigo essa noite. Mas na hora que chega na casa dele, meu irmão, os problemas estão tudo lá para resolver. É. A cara chega lá, os cartões de crédito, tudo está vencendo amanhã. Isso quando ele sai da igreja, o inquilino já está lá. O inquilino não, né? O dono do imóvel já está lá na porta. Não, esperando o cara, né? Quem chega ainda fala, paz. O cara é o filho do diabo, né? O cara faz isso só para. Então, a palavra de Cristo, a palavra verdadeira de Cristo, ela não tem o objetivo de angariar grandes multidões. Isso é uma das coisas que eu aprendi na minha trajetória cristã. O Evangelho de Cristo é para poucos. Evangelho de Cristo, não estou falando religioso. O Evangelho de Cristo é para poucos. O Evangelho de Cristo não é para poucos. Jesus fala, muitos são chamados, Mateus 22:14. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mateus 7:13. Esforçai-vos por entrar, porque largo conduz a perdição. Aí, ó. Olha o caminho largo aí, ó. Tradição de homens. Rudimentos do mundo. É tudo aquilo que o mundo oferece. Hoje existe igreja evangélica para agradar todos os gostos. Já viu? Não tem. Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro que se chama Bola de Neve. Já ouviu falar nela? O púlpito é uma prancha de surf. Ah, meu irmão, isso é brincadeira.
Surfista de Jesus tem que tomar vergonha na cara. Skatista de Jesus. Cachaceiro de Jesus. Homossexuais de Jesus. O que é isso, meu irmão? Isso aí são o quê? Filosofias, o quê? De homens. O cara faz o cara presa dele, fala tudo que ele quer ouvir. Agora o evangelho não é o que você quer ouvir, o evangelho é aquilo que está na palavra. Evangelho não é o que você quer ouvir, o evangelho é aquilo que está na palavra. Por isso que Jesus disse: a vós é dado entender os mistérios do reino de Deus pelas parábolas. Jesus falou isso com os seus apóstolos. Mas a eles não. A eles quem? Aos religiosos. Para que eles vendam, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam. E não haja conversão para eles. Porque ouviram de mau grado a palavra de Deus. A palavra genuína do evangelho, ela só pode provocar uma coisa no homem. Sabe o que é a única coisa que ela pode provocar no homem? Um conflito na alma dele. O verdadeiro evangelho causa conflito. Porque todo mundo, quando conhece o evangelho, o evangelho confronta o nosso pecado. O evangelho confronta o nosso estilo de vida. O evangelho confronta a nossa conduta de vida. Agora, esses evangelhos que é pregado aí, é igual esse que está aqui em Colossenses 2, versículo 8, tradição dos homens, ele não confronta com o pecado de ninguém. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um jogador de bola, cara, eu até esqueci o nome dele, ele foi naquele programa do Jô Soares, acordei de madrugada, aí estava assistindo, aí o Jô Soares falou com ele assim: eu sei que ele é da igreja Renascer, da igreja eu não me lembro, o nome do cara eu não me lembro, é outra sinagoga do diabo também. Ele é da igreja Renascer. Aí o Jô Soares perguntou para ele assim: você é evangélico, né? Ah, sim, eu sou. Ah, tá. Você é lá da igreja Renascer? É assim, mas deixa eu te falar, mas de vez em quando você vai lá no cantoar da mãe menininha, lá na Bahia, né? Ele falou: eu não tenho preconceito assim quanto a outros. Esse cara, tá vendo aí, meu irmão? Mas é porque o pastor dele é o Estevão Hernandes, é um vigarista, pilantra. Não prega o evangelho da graça. Então, para o Estevão Hernandes, pouco se interessa se o cara vai para o inferno. Vai para o inferno não vai encontrar com ele no inferno, né? Ou não. O que interessa para ele é o quê? Que o cara dá o dízimo e a oferta dele lá. Então, a vida espiritual do cara, ele não está nem aí, meu irmão. Meu irmão, o verdadeiro servo de Deus, meu irmão, ele prega a palavra de Deus para você e você fica irado. Você fica com raiva. Mas ele está pregando para você a verdade. Porque a verdade, ela confronta com o seu pecado. Agora, se dá tapinha nas costas, é igual ser chatice dentro dessas igrejas, já viu? Mas essas igrejas, toca no seu irmão. Ah, você não está afim, cara. Você está ali, está na palavra. Mas não é verdade? Não é verdade? Mas é verdade, você não está afim, você está ali, cara, às vezes com a cabeça cheia de problema, né? Meditando ali na palavra, querendo ouvir. Abraça o irmão, sacode aí. Fala que está cheiroso. Palhaçada danada. Essas tradições humanas, meu irmão, é que o povo gosta. O povo gosta disso, meu irmão. Fala com ele aí que ele é mais do que o vencedor. Às vezes você vai ver o cara é um picareta, meu irmão. Pilantra, estelionatário, ladrão. Tem que mudar de vida, tem que nascer de novo. Tem que arrepender, tem que clamar ao Senhor. Mas esses negócios funcionam. Psicologicamente funciona. Mas biblicamente não funciona, porque a pessoa sai dali o quê? Vazia. Ela sai vazia, porque não alimentou da palavra, não cresceu na graça, não cresceu no conhecimento. É igual a gente fala muito lá na praça, na rodoviária. Então ali dá muita prostituta, dá muito usuário de drogas. E quando a gente chama as pessoas para orar, né, Ronaldo? Vê aquelas multidão de gente, graças a Deus, Deus tem enviado muita gente ali. Sexta-feira mesmo estava lotado lá, né? Deus tem enviado muitas pessoas para orar. Sabe o que eu falo com eles? Falo com eles aqui, presta atenção.
Eu não vou orar para você e você vai sair das drogas, não. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Isso é conversa. Eu vou orar para você e você vai sair das drogas. Eu vou orar para você e você vai sair da cachaça. Eu vou orar para você e seu problema vai ser resolvido. É claro que não, eu não sou Deus. Mas a sua oração, ela tem o mesmo efeito que a minha. Porque só tem um sumo sacerdote que é Cristo. Nos demais, todo mundo é sacerdote. Então a sua oração, ela tem o mesmo valor que a minha. Então o que você tem que fazer? Orar, clamar a Deus e renunciar às suas vontades. A gente fala isso lá direto. Você vai sair daqui agora cheio de emoção, ouviu a palavra, está com o coração alegre, contente, mas na hora que bater aquela paranoia da droga, você vai caçar um viaduto para quebrar uma pedra. Aí é onde que você vai ter que falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. E ainda que use, a gente não fala assim, não, e ainda que você use. Você usa clamando a Deus por misericórdia, pedindo a Deus para te dar graça, para Deus te libertar e você sair disso. Porque senão vira esse circo cheio de emoção, de mentira e de sofisma, aonde a pessoa sai dali: eu estou liberta, graças a Deus, aleluia, agora Deus vai trabalhar na minha vida. Não, não tem isso, meu irmão. Evangelho de Cristo é o que Jesus disse: é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Isso é o Evangelho, meu irmão. Evangelho não é feito de emoção. Evangelho não é feito, meu irmão. Jesus não é uma fada madrinha que está dando presente, está fazendo tudo aquilo que você quer. Não, meu irmão. O Evangelho de Cristo, ele confronta com o nosso pecado, confronta com a nossa alma. E como o irmão disse, em todas as igrejas que eu já preguei até hoje, aqui é o único lugar que eu já repetiu. Porque o povo não gosta mesmo, não. Você fala do Evangelho da Graça. O povo quer ouvir a história, meu irmão. É igual uma vez, né, Dedé? Ele foi convidado para pregar numa igreja. Era culto de missões, né, Hilton? Chegou lá, eles enfeitaram a igreja toda, cara. Bandeira de Portugal, bandeira não sei de onde. Tem necessidade disso? Não tem, meu irmão. Meu irmão, isso tudo aí, isso é para provocar, sabe o quê? Sensacionalismo nas pessoas. Só que Deus não precisa disso não, meu irmão. Culto de missões. Missionários de Cristo. Aí enfeita tudo. Aí tem lá canhão de luz. Luz azul, luz verde, luz amarela. E faz aquele show, meu irmão. Faz aquela festa. Deus não precisa disso não, meu irmão. Deus não precisa disso não, meu irmão. É igual Deus quando chamou Arão ali, né? Mandou Arão levantar o cajado dele. E o cajado dele floresceu diante de todo mundo. E ali Deus confirmou o ministério sacerdotal de Arão. Ali. Né? E Arão depois ficou todo cheio, né? Aí, quando Deus matou os filhos de Arão, Deus falou com ele: você, meu amigo, influencia o povo a isso. Seu cajado clareia aí, o povo aí fica tudo alegre. Eu não, Arão. Em mim não faz de um efeito, não. Então esse tipo de coisa não tem efeito nenhum para Deus, não, meu irmão. O que tem efeito para Deus é Salmo 51:17. É um coração aquebrantado, é um coração contrito. E este coração Deus não despreza. Não desprezarás a Deus. Então a gente tem que abandonar. Essas coisas não funcionam. Funcionam psicologicamente. Mas na realidade da vida, não funciona. Chega dentro, meu irmão. Essas igrejas, é palmas para lá, é palmas para cá, é paga para cá, é promessa para lá, Deus vai abrir a porta, é nego dando testemunho, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus fez aquilo. Isso não é cristianismo não, meu irmão. Isso aí é só para alimentar a vaidade das pessoas dentro da igreja. Isso não adianta nada para Deus, não. Mas o povo não entende isso, Neilton.
O povo não entende isso. Hoje até roupa virou questão de vaidade dentro das igrejas, viu? É roupa. É. Não, isso é velho. Lá na Zetsen também tem. Ministério de fotografia. Essa é uma brincadeira, né? Ministério do som. O cara mexendo na mesa do som. Tem isso não, meu irmão. Mas tem mesmo, tem mesmo. Hoje virou isso, viu? Ministério disso, ministério daquilo. Deus não quer nada disso não, meu irmão. Deus só quer que nós vivamos uma vida de arrependimento na presença dEle e de clamor na presença dEle. Outro dia eu estou vendo um pastor falando, tem gente que Deus levantou na igreja só para dar o dízimo. Olha, cara, como pode isso, cara? Como pode o cara falar um negócio desse? Também não, Lelê. Ministério da Maquineta? Mas e do Visa? É a mesma coisa? É porque são dois, né? Dentro do ministério. Ah, meu irmão, isso não tem nada a ver com Deus, não, meu irmão. Nós temos que nos arrepender, clamar a Deus, pedir a Deus graça para crescer na graça, no conhecimento. Só a gente fica aí, ó, sendo enganado aí, esse tanto de doutrina de homem aí, igual está aqui em Colossenses aí, ó. A gente vira presa dessas doutrinas. Aí o dízimo vira aquele terror na cabeça. Hoje os malaquianos ficam doidos nessas igrejas. A gente vê direto na praça. O cara chega lá no tormento. Um dos maiores problemas é dízimo, meu irmão. Os malaquianos ficam doidos. O negócio deles é Malaquias 3, versículo 10. A Bíblia se resume ali. A obra redentora fechou ali. Em Malaquias 3:10. E eu fico impressionado. Às vezes as pessoas questionam tanto a respeito do dízimo, quando a gente prega na rua. As pessoas questionam tanto a respeito do dízimo. Eu nunca vi ninguém questionar a respeito da vida dela, de pecaminosa, cara. A pessoa chegar e falou, cara, eu não consigo sair da prostituição, só. Ora para mim, cara, para Deus me dar graça. Eu não consigo abandonar o crack, a maconha, a cachaça. Eu não consigo, ora para mim. Eu não vejo isso, cara, mas eu ia falando isso. Não, eles estão preocupados com o dízimo. Sabe por que o povo preocupa muito com o dízimo dentro das igrejas? É porque ele se justifica naquilo ali. Ele se justifica naquilo ali. Como se diz, né? Eu já paguei os meus dízimos mesmo, então eu estou tranquilo diante de Deus. Está tudo tranquilo. É como a prostituta lá de Provérbios. Eu já paguei meus votos, já fiz tudo, está tranquilo. Agora eu posso ficar na minha. Então hoje dízimo virou um terror. Dízimo hoje é terror. E não tem ninguém que não dá, viu? Porque quando você cai na mão de um picareta desse, igual aqui que Paulo está falando aqui, ó. Quando você cai num picareta desse aí que engana com vãs filosofias, quer ver enganar com dízimo em vãs filosofias? Eles falam assim, vamos abrir Apocalipse, irmão, aí o povo abre. Vamos ver. Vai ficar de fora cães, feiticeiros, idólatras, roubadores, homicidas, cães. Aí ele vai e foca lá no roubador. Vai ficar de fora quem? Roubadores. Agora vamos abrir Malaquias capítulo 3. Roubará o homem a Deus? E acabou. Aí chama o povo de ladrão dentro da igreja, meu irmão. Às vezes o cara está lá, um pai de família, trabalhador, o pastor está chamando o cara de ladrão. Ladrão é esses caras. E aterroriza o cara com aquilo ali. Eu já vi pessoas falar comigo na praça, Neito, que eles deram o dízimo e pegou uma cadernetinha e foi dando assim do que está faltando, foi anotando e fazendo uma dívida com Deus. Olha se Deus faz esse tipo de coisa, meu irmão. Nós temos que conhecer a Deus. Nós vamos justificar agora diante de Deus com dízimo, com oferta? Onde está isso na Bíblia, meu irmão? Deus quer um coração aquebrantado e contrito na presença dEle. Deus quer uma vida de arrependimento na presença dEle, uma vida de satisfação espiritual na presença dEle. Deus, meu irmão,
Ele não precisa de mim, não precisa de você. Deus não precisa de ninguém. Deus, ele é eterno. Mas é um terror. E não é fácil sair disso. Porque tem gente que é presa do dízimo. É o que está no texto aí, ó. Ele é presa do dízimo. Ele é presa do dízimo. Ele deixa de comprar uma coisa de comer para a casa dele para levar o dinheiro na igreja. Se o filho dele estiver doente, ele não compra o remédio para o filho dele, mas leva o dinheiro na igreja. E a Bíblia diz que todo aquele que não cuida do que é seu, ele é pior do que o incrédulo e negou a fé. E olha que para ser pior do que o incrédulo, hein? É o filho do diabo legítimo. Hein? É pior do que o incrédulo, quer dizer, pior do que aquele que não crê em Cristo. Pior do que o incrédulo. E negou a fé. Então esse é o Evangelho da Graça. Mas o Evangelho da Graça, ele não é carregado de ofertas, de facilidades, de filosofias. Ele não é carregado, meu irmão, de bajulação. Jesus te ama. Não, meu irmão. Jesus ama, de verdade. É o que está na Bíblia. Mas tem que fazer o quê? Se arrepender. João 3,16, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Mas lá no versículo 36, sabe o que a Bíblia diz? Que sobre a vida daquele que rejeita a Cristo permanece a ira de Deus. E aí? Sabe o que a Bíblia fala em João 2,15? Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. Como é que estão falando que Deus ama? Hã? Como é que se abraça o traficante? Jesus te ama. Não, Jesus não ama ele, ele é um filho do diabo. Você tem que pregar o evangelho para ele não morrer no pecado dele e ir para o inferno. Porque você fala que Jesus ama ele, começa a matar em nome de Jesus agora. É. Olha, o que acontece? Só se posso fazer uma parte. Olha, lá no Rio de Janeiro, no morro da Papuda, do Rio, os traficantes evangélicos estão expulsando os paristas do morro. Eles só pode ter evangélico lá. Inclusive, os traficantes são evangélicos. Ei. Na Papuda do Rio. Saiu no jornal semana passada, jornal Extra, semana passada. Aí tem que sair, né? Tá vendo? Aí, como pode isso? O que tem de Deus em... O que tem de Deus nisso? E aí? Tá vendo aí como que é? Como que funcionam as coisas? Então é isso. O evangelho é simples. O evangelho é puro e simples. Ah, viu? Quando você prega o evangelho da graça, é tão fácil de entender e ao mesmo tempo tão difícil de compreender. É mais fácil pela vida do homem, né? Porque aí ele coloca um tanto de doutrina, de filosofia, de regra. Sabe, olha só. Falo como cristão. Um verdadeiro cristão, meu irmão, ele não guarda as regras de Cristo. Aí os homens ainda colocam mais regras para o cara guardar. E ele aceita, e ele troca a regra de Cristo pela regra do homem. Tradição do homem, é o que está aí. Ó. Tradições dos homens e rudimentos do mundo. E olha que aqui, essa passagem aqui, Paulo está falando espiritualmente. Aqui ele está falando aqui de confronto espiritual. E é hoje aí. Mas eu fico impressionado de ver como que o povo não tem discernimento e não compreende. O Silas Malafaia tinha um programa na Band, não era? Começava meia-noite e ia até 6 horas da manhã. O nome do programa dele, Vitória em Cristo. Isso foi em 2010. O contrato dele venceu. O contrato dele estava para vencer. Acho que no meio do ano, em agosto. Isso aí eu estou falando que eu ouvi o próprio depoimento do Silas. Ele mesmo falando. Está na internet. Sabe o que o Valdomiro fez? Ele procurou a direção da Band. Quanto que ele paga aqui de programa? Paga tanto. Então eu pago tanto.
tiraram o Silas do ar e colocaram ele. Agora, sinceramente, como pode? Como que pode um líder religioso que prega a Bíblia que o cara prega, o Evangelho que o cara prega, o Cristo que o cara prega, ir lá tirar o cara de lá e entrar no lugar dele? Não tem alguma coisa errada nisso? Como que pode? O Neilton prega o que eu prego, acredita no que eu acredito, acredita no Deus que eu acredito, no Espírito Santo que eu acredito, na Bíblia que eu acredito. Aí ele tem um programa de televisão, eu vou lá e tiro ele do ar para me entrar no lugar dele. Oh, meu irmão, com certeza eu sou um pilantra, um safado, um ladrão. Isso não existe, meu irmão. Eu tenho que me associar a ele, falando, não, irmão, glória a Deus, vamos firme aí, vamos continuar pregando, falando do amor de Cristo, até quando Deus está nos dando a oportunidade de estar vivo para pregar. Que amanhã nós podemos morrer. Por quê? Porque o cara aprendeu que o Evangelho não é para salvar, o Evangelho é para ganhar dinheiro. O Evangelho é para ganhar dinheiro. Na boca de pilantra. Agora o Evangelho da Bíblia é para salvar vidas. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar e agradecer a Deus. E o Evangelho é este. O Evangelho é puro, é simples. Aí muitas das vezes as pessoas questionam, não, mas a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o versículo que a gente mais ouve na rua. A Bíblia nos dá direito de julgar assim. João 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que é reto segundo a palavra de Deus, nós temos a liberdade de julgar. E de ser julgado. Assim diz a palavra de Deus. Porque Deus, ele não tem sociedade com trevas. Deus não tem sociedade com coisas erradas. Deus é Deus. E Deus é santo. E Deus vela pela palavra dele. E o que está na palavra dele é o que tem que prevalecer. Independente do que o homem creia, ou ache, ou concorde, ou discorde, é o que está aqui que vai prevalecer. Vamos orar então. Vamos orar. Eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por este privilégio que o Senhor nos concedeu, mais uma vez, de estarmos aqui diante da Tua presença, para estar falando da Tua palavra, falando do Teu amor, e que o Senhor possa confirmar nos nossos corações o Teu propósito, meu Pai, e a Tua vontade. Porque assim diz a palavra do Senhor, meu Pai. Que o Senhor não aceita a glória que vem dos homens, porque muitos deles, meu Pai, não habitam o amor de Deus. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar graça de crescermos na graça e no conhecimento, não dos homens, mas na graça e no conhecimento do Senhor. Eterno Deus, hoje a palavra do Senhor, meu Pai, eles têm transformado a sua palavra em diversas linhas de filosofia, em diversas linhas, meu Pai, na qual, meu Pai, os homens conquistam benefícios próprios, meu Pai, com o Teu Evangelho, prometendo aquilo que o Senhor não prometeu, profetizando e falando aquilo que o Senhor não falou. E nós também oramos por esses homens, meu Pai. Tenha misericórdia desses homens, meu Pai, que já estão cegados e enganados, Pai, pela vaidade da riqueza, enganados pela vaidade, meu Pai, financeira. Tem misericórdia, meu Pai. Visita a vida de cada um desses homens, Senhor.
Traga salvação, meu Pai. Traga arrependimento a esses corações. Entregue-se, meu Pai, a sua própria vontade, a seu próprio desejo. Também nós pedimos ao Senhor, meu Pai, por todas aquelas pessoas que têm sido presas, meu Pai, escravas dessas doutrinas religiosas, meu Pai. Escravas, meu Pai, de doutrinas humanas. Pessoas, meu Pai, que dormem ameaçadas, meu Pai, com o demônio, acordam ameaçadas com o demônio, por causa desse tanto de doutrina, meu Pai, errada nessas organizações. Tenha misericórdia, meu Pai. Abra os olhos espirituais de cada uma delas, meu Pai. E que o Senhor possa revelar a cada uma delas e a cada um de nós a sua perfeita e agradável vontade. Eterno Pai, que o Senhor possa guardar também a vida do pastor Neilton, a vida da sua família, o ministério, meu Pai, que o Senhor confiou nas mãos dele aqui neste lugar. Que o Senhor possa estar concedendo a ele graça, direção. Que o Senhor possa estar concedendo a ele, meu Pai, a unção do teu Santo Espírito. Tudo aquilo que ele precisa, meu Pai, e necessita para conduzir a tua obra com temor e tremor diante da tua presença. Eterno Deus, guarda a vida de cada um dos irmãos aqui presentes, meu Pai. Guarda a nossa família, meu Pai. Guarda a nossa casa, guarda, meu Pai, os nossos filhos, meu Pai. Guarda maridos, esposas. Em nome de Jesus, meu Pai, repreenda toda a retaliação de Satanás, meu Pai. Que toda seta do inferno, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que toda investida de Satanás contra a nossa família, contra a nossa vida, seja repreendida em nome de Jesus, meu Pai. Que prevaleça a tua vontade, meu Pai. E que essa semana que se inicia hoje, meu Pai, que nós possamos ter uma semana cheia da tua graça, uma semana cheia da tua presença, uma semana cheia do teu Espírito Santo, meu Pai. Uma semana, meu Pai, repleta da graça do Senhor. Nos guarde, meu Pai, do homem sanguinário. Pai, em nome de Jesus, nos proteja, meu Pai, de toda obra de Satanás, meu Pai, de toda obra das trevas contra a nossa vida. Nos guarda de todo mal, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Alan. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode se sentar? Graças a Deus. Essa satisfação ver o Alan pregando. Eu fico muito satisfeito ver ele pregando aqui na igreja, ver ele lá na praça. E eu peço a você que esteja orando por ele, pelo Ronaldo, Isaac. Eles estão os mais ativos na pregação na praça. Porque não é fácil não, né, Ronaldo? Não é fácil não. Só a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, eu vou ser sincero com você, dá vontade de pegar um... Eles quase embatem na gente, quase espancam a gente. Espanca, né? Espanca. Joga pedra, joga bombinha, né, desse tamanho, né? Xinga, cospe, e por aí vai. Ofende, tira a roupa. Né? Igual essa semana agora, estava lá, o cara tirou a roupa lá, achando que assim estava afrontando a gente, né? Afrontando a gente, mas antes de nós, ele afronta Deus. Isso é o pior que tem, é afrontar o Senhor. Agora chegou a hora mais importante do culto, não é isso? Não. Eles falam que a hora mais importante do culto é a hora da oferta. Não, a hora mais importante do culto é a hora da palavra, meu irmão. A hora da palavra. Essas coisas entram dentro da igreja e fica como cultura dentro da igreja. As pessoas vão falando, repetindo, e não vê a lógica que tem isso. O que eu vejo de pastor falando, agora chegou a hora mais importante do culto, a hora da oferta. Misericórdia. A hora mais importante do culto, meu irmão, a gente pode fazer um culto aqui de 8 horas seguidas. Se no final não tiver oferta, no meio não tiver oferta, não tem problema. O que é mais importante foi feito, que é a palavra de Deus. É louvor de 1 hora, o cara para pedir oferta pede durante meia hora e a palavra 20 minutos. Mesmo assim o cara fica contando o que a mulher dele fez no almoço. Ué, misericórdia. Olha, eu fiz uma viagem, fui lá para Ponte Nova, irmão. Glória a Deus. O que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso? Você pode até ir para a China. Se não for para pregar o evangelho, não me interessa. Não, isso é vida particular sua. Misericórdia. Né? Então, Senhor, irmãos, você que vai trazer sua oferta à frente, fica na liberdade.
Você pode trazer a frente, vão estar cantando a música, depois nós vamos orar junto. Amém? Graças a Deus. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus, sendo maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo teu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Graças a Deus. Estando seu irmão aqui, vamos orar para as ofertas? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria fala, não, irmão, quem precisa de oração é você, não é oferta. É você que precisa da graça de Deus. É você que precisa da misericórdia de Deus. Não é a oferta que você deu. Porque o que faz isso é essa barganha com Deus que se fazia na lei. Na lei que era assim, procede bem, obedece à lei. Mas ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus Cristo. E nós não há bondade alguma, nada de bom. Nós somos aceitos diante do Senhor por causa da graça dele. E não porque nós somos bonitos, porque nós somos cheirosos. Não, é por causa da graça de Deus. Por isso é que nós somos aceitos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não é porque eu sou pastor, o Arlen é evangelista, o Milton é guitarrista, que é melhor. Não. Nós todos somos iguais, todos nós respondemos pelos nossos pecados diante de Deus. Não existe super-homens na igreja. Existem pessoas arrependidas na igreja. A igreja é composta de pessoas arrependidas e não de super-homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, feche teus olhos. Senhor Jesus Cristo, não é por motivo de barganha, Deus amado, ou negociação com o Senhor, que nós oramos agora especificamente na hora das ofertas, meu Deus. Não, Deus, nós separamos esse tempo, ó Deus, para pedirmos ao Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Ó Deus, estamos encerrados debaixo da maldição, Pai amado, lançada lá em Gênesis, ó Pai, por isso nós temos que trabalhar, ó Pai. Pois nós temos que, ó Deus, que comer do suor do nosso rosto, meu Deus. Sabemos que a nossa força, a saúde que nós temos, a inteligência, as portas que se abrem, é o Senhor que faz isso. É o Senhor que nos abençoa. Sabemos também, temos experiências próprias em nós mesmos, cada um tem a sua vida, que quando nós não temos nem o que fazer com as nossas mãos, ó Pai amado, para ganhar nosso pão, o Senhor nos dá o nosso pão, ó Pai.
Senhor, tem misericórdia de nós. Esse que trabalha por conta própria, esse que trabalha, Senhor amado, com o seu próprio negócio, esse que depende de pedido, esse que é vendedor, esse que é empregado, Senhor amado, em empresa, Deus amado, o que for, Pai amado, a dona de casa, o estudante, ó Pai, todos nós que ocupamos nosso tempo, Pai, na vida secular, ó Deus, para fazermos alguma coisa, para produzirmos algo, Senhor bendito, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos dá saúde, tem inteligência, Pai, não nos deixa cair no ganho fácil, não nos deixa ser corruptos, Pai amado, tem misericórdia, Pai amado, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Pedimos ao Senhor a tua bênção, Pai amado, a tua graça, Pai, em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Tem os folhetos ali atrás. Manda me levanta para mim, traz um desse aqui. Está ali atrás, está à vontade para você pegar. Acho que tem também um jornalzinho da época da Conferência Cristã. Tem uns textos muito bons ali para você ler, sabe? Então eu queria que você, na saída você pode pegar. O jornalzinho está aí também? Está, né? Na conferência. Isso é da conferência ainda. Nossa propaganda. É a propaganda. Tem um jornalzinho ali dobrado. Tem um jornalzinho ali. Você pode pegar para você, levar para sua casa. Se você quiser levar para você distribuir para alguém, você que tem alguma loja, vamos deixar lá para a pessoa pegar, você pode pegar também e levar para sua casa. Por quê? Para que as pessoas ouçam o Evangelho. A coisa mais difícil hoje. Eu fiquei 2 anos procurando igreja para me congregar. Eu não queria ser pastor. Eu não nasci para ser pastor, não. Eu não nasci, você nasceu para ser o varão de guerra. Não. Eu não queria ser pastor. Minha esposa sabe, minha mãe sabe, eu não queria ser pastor. Eu não queria nunca ser pastor de igreja. O sonho da minha esposa não era ser mulher de pastor. Era ser mulher de pastor? Não era ser mulher de pastor. Mas vão acontecendo as coisas e você acaba sendo pela dificuldade de se ouvir a palavra. Eu falei assim, não se prega por aí, vou ver se eu consigo pregar. E começamos a pregar a palavra. Então te convido para estar aqui com a gente na quarta-feira ouvindo o Evangelho. Quarta-feira não é culto de libertação, não, é culto de Bíblia. Você pode vir na quarta-feira. Na sexta-feira também. Sexta-feira é quando os pais de santo saem da toca. Não, meu irmão, sexta-feira é dia de serviço da palavra também. Nós temos um estudo de rodinha. Sexta-feira, fazemos uma rodinha e nós conversamos acerca da palavra. Estamos estudando agora o livro de Apocalipse. Começamos agora no domingo. Nós já passamos por Judas, passamos por 1º e 2º Pedro, passamos por Romanos, passamos por Hebreus. Agora nós pegamos de empreitada Apocalipse. Te convido para vir aqui. Muitas vezes o estudo se transforma num debate. Um debate teológico, para nós entendermos a palavra. É isso que você precisa, porque a maioria dos crentes não conhece Bíblia, a maioria dos crentes não conhece nem Jesus Cristo, meu irmão. É difícil demais. Eles conhecem Moisés, conhecem Daniel, conhecem José, mas não sabem interpretar uma parábola de Jesus. Não sabem interpretar a parábola das 10 virgens. Não sabe. Acho que Jesus Cristo tinha 10 esposas, 10 noivas. Eram 10 virgens, então era 10 noivas de Jesus. Jesus era polígamo. Você precisa estudar a palavra de Deus. Eu te convido a estar aqui com a gente nas quartas e nas sextas-feiras. Semana que vem vai estar com a gente o irmão Leonardo Marques, que esteve aqui no domingo retrasado. Quem lembra dele? Ele amou a igreja, já querendo voltar aqui, vai voltar aqui no domingo que vem. Amém? Vai estar pregando também o Evangelho também. O irmão Leonardo Marques, Arlen, é da igreja presbiteriana do Eldorado. Ele está sendo quase expulso da igreja, porque ele prega a Bíblia. É sério, porque ele prega a palavra de Deus. Porque ele prega a palavra de Deus, ele está quase apanhando a igreja dele. Porque ele prega a Bíblia. Porque ele fala acerca da palavra. Aí o pastor dele chamou ele para conversar já. Porque está pregando a Bíblia, lá não pode pregar a Bíblia não, tem que pregar aquilo que eles mandam. Rudimentos do mundo, doutrinas de homens. Então que Deus abençoe, esteja orando pela nossa vida, esteja orando pela vida do Arlen, do Ronaldo, do Isaac. Né? As filhas do Milton vão estar aqui no domingo que vem. O grupo das filhas do Milton vão estar tocando aqui. Esqueci o nome do grupo, Milton. Emanuel vai estar aqui semana que vem, né? O Milton tem 3 filhas. Das três filhas, 2 tocam no grupo. Então é uma benção. Eles vão estar aqui no domingo que vem também. E o Leonardo Marques tocando. Amém? E nós vamos ter também uma apresentação do grupo Desejo Cantar o Hino. Vai estar semana que vem cantando. Não é? Não é, Mondemir? O grupo Desejo Cantar o Hino vai estar aqui cantando na semana que vem, no domingo. Amém? Então Deus abençoe você, fique de pé. Mas você não tem que vir por causa desse, tem que vir por causa de Jesus Cristo, amém? Por causa da palavra. Fique de pé no seu lugar. Que despedir dos irmãos que estão. Se tiver algum irmão que quiser louvar o Senhor também. Isso, se tiver você que canta, que pode acompanhar. Outra, meus irmãos, o sábado, culto de jovem, no sábado. Culto de jovem, se você gosta, tem vontade, eu te convido para ajudar aqui o irmão Rafael, que está tentando desintocar esse culto de jovem no sábado, amém? Viu, Renato? Se você tiver disposição,
Você está aqui, vou começar. Você pode brincar. A estrutura da igreja está à disposição. Mas desde que seja bíblico. Tá? Tem a palavra de Deus. Só isso. Eu não posso assumir os jovens, porque eu já passei, já virei a serra. Então eu não vou assumir o clube de jovens. Então, Amarildo, Renato, Rafael, quem for jovem aqui, o Basto, né? Irmão Dilon, né, irmão Dilon? Irmão Dilon, estão montados. Minha mãe, né? Os jovens da igreja. Amém, então. Então, eu te convido para estar aqui. No final do culto, tem um lanche, no final do culto. O preço é um sorriso, amém? A irmã Nelimar está abençoando. O preço é um sorriso, tem um lanchinho. Peço às irmãs para ajudar a servir. Você pode ficar no seu lugar, pode comer, normal. Está ali um lanchinho, um refrigerante para a gente tomar e confraternizar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oferecimento de irmã Nelimar, né? Oferecimento e Mãe das Graças. Mamãe das Graças. Oferecimento de Mamãe das Graças. Esteja orando pelos nossos irmãos enfermos, pelo pai do Valdinei, já está recuperando bem, mas precisa de orações para que ele se converta. Ora, interceda por ele. A minha irmã, minha tia Maria do Carmo, já acabou as quimioterapias. A minha mãe, essa semana deu um susto na gente, mas está ali firme e forte, glória a Deus. E ore pelos enfermos da igreja, meu irmão. Ore uns pelos outros. Se você vê alguém na sua cabeça, ore por ele, interceda por ele. Tem irmãos que estão ficando pelo caminho, porque ser cristão não é fácil, não. Cada hora você toma uma pedrada da palavra, da Bíblia, e às vezes a pessoa desanima por cada palavra. Então, ora, Paulo manda orar para aqueles que são fracos na fé, que não suportam o peso da palavra. Esteja orando por essa igreja, intercedendo por cada um, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, a nossa caminhada em Ti, Senhor amado, a nossa caminhada, porque Tu é o caminho, Senhor bendito. Nossa caminhada em Ti, muitas vezes, ó Deus amado, ela é dura, Senhor. Muitas vezes, ó Pai amado, ela é recheada de percalços, ó Pai amado, porque nós não queremos negar o nosso eu. Nós não queremos, ó Pai amado, renunciar à nossa vontade, ó Deus. Nós queremos manter nossas ideias, queremos manter os nossos conceitos, que são diametralmente opostos à Tua palavra. A Tua palavra fala uma coisa e a gente quer pensar outra, Senhor. A Tua palavra fala uma coisa e a cultura que nós somos criados diz outra, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, na verdade, Deus amado, sermos renascidos. Deus, nascemos de novo, Senhor amado, conforme o Teu Espírito, conforme a Tua palavra diz. Deus, nós pedimos, ó Deus, oramos por cada um que está aqui, oramos pelos irmãos que nos acompanham à distância, pela internet, os irmãos que vão nos acompanhar ainda, que vão ver essa pregação, vão ver essa mensagem. Pedimos que o Senhor seja com eles, ó Pai. O Senhor seja conosco, ó Pai. Seja com a casa de cada um, Pai amado. Que nós sejamos luz, ó Pai. E quando nós saímos daqui para fora, Pai, que o nosso culto dali para fora com o Senhor, que nós somos um flagrante diante do Senhor, que o Senhor nos sustente. O Senhor sustente a nossa vida, sustente a nossa mente, sustente o nosso coração em Ti, ó Pai. Não sabemos o que essa semana nos reserva, Pai. Nós só sabemos, ó Pai, ó Deus amado, que tudo está nas Tuas mãos e o Senhor está no controle. Seja boa notícia, seja má notícia, seja luta, seja bênção, seja benesse, seja, Deus amado, problema, nós sabemos que o Senhor continua no controle, porque os cenários podem mudar, ó Pai amado. A nossa vida em volta pode mudar, mas o Senhor continua o mesmo. Nós pedimos ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.